Professor Tolentino. O que é que prefere? Eu prefiro ceder a palavra, dar a palavra ao professor. Meu orientador, de qualquer maneira. Muito bem. Então, enfim, dizer-vos que é um grande prazer estar aqui convosco, agradecer as palavras generosas da nossa moderadora, cumprimentar o Cristina Tolentino, é um enorme prazer estar aqui a conversar com ele, o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, a todos que estão aqui, sobretudo aos alunos, imagino que vocês sejam da escola secundária aqui da Terra, certo? E também aos que já não são alunos, mas são alunos de outras universidades, da Universidade Sénior e de outras, dizer-vos que é um grande prazer estar aqui. Nós combinamos fazer uma intervenção muito curta, muito pequena, e depois então podermos estender na conversa convosco. E eu decidi começar esta primeira intervenção contando-vos uma pequena história, um resumo de uma conferência de um filósofo francês, e a partir do resumo dessa conferência do filósofo francês, falar-vos de 4 ideias sobre a língua, não é? 4 ideias e 4 palavras, todas elas começadas por C, o C de comunicação, o C de criação, o C de conhecimento e o C de cultura, e portanto deixar-vos aí a história do Michel Serres, que é esse filósofo francês, e depois tentarei deixar-vos 4 apontamentos sobre 4 aspectos da língua, e depois, com o Cursino, convosco, conversaremos do que entenderem adequado. O Michel Serres, que é esse filósofo francês, e isto dirige-se mais aos mais novos, aqui presentes, o Michel Serres, isto é muito desagradável se a gente se levantar, parece que está a dar uma aula, não, posso me levantar? Posso? É que eu detesto falar sentado, de maneira que o Michel Serres, que é este filósofo francês, escreveu um textinho muito pequenino, que foi aliás uma conferência que ele fez na Academia Francesa, a que ele chamou, o título desse livrinho e dessa conferência é A Pulgarzinha, a geração do pequeno pulgar, a geração que pensa na ponta dos dedos, a geração do digital, se vocês quiserem. E o Michel Serres conta nessa conferência uma pequena história, e ele argumenta, o argumento é talvez muito simplista, mas permite-nos pensar, argumenta que só houve 3 grandes revoluções na história da humanidade. Porque se olharmos para a história da humanidade toda, só tivemos 3 grandes revoluções. Que a primeira grande revolução na história da humanidade foi a invenção da escrita. Não é? Vale a pena recordar isto aqui, no lugar das escritas do Sudoeste ou das escritas do Sul, portanto que esse momento, há 4.000 anos, há 5.000 anos, enfim, esse momento da invenção da escrita, que na verdade aprendem vocês, imagino, na história, que é o que delimita a passagem da pré-história para a história, não é? Que esse momento foi um momento fundador na maneira como a humanidade se relaciona. Que depois de inventarmos a escrita, nós somos, no dizer de Michel Serres, pessoas diferentes, não é? Antes da escrita éramos uma coisa, depois da escrita fomos outra coisa. Passamos a pensar de outra maneira, a organizar as nossas ideias de outra maneira, a organizar as nossas relações de outra maneira, e nomeadamente naquilo que faz parte da memória, e de uma memória que passou a ser escrita. Diz o Michel Serres que a segunda grande revolução na história da humanidade foi a invenção do livro impresso. Não é? Uma invenção que teve lugar há cerca de 500 anos, que teve lugar, na verdade, na mesma altura, na grande fase da expansão e dos descobrimentos portugueses, teve lugar nesse período, e que quando inventamos o livro, a biblioteca, uma parte da nossa memória, daquilo que tínhamos que guardar na nossa memória, passou para dentro dos livros, passou para dentro das bibliotecas, passou para dentro das enciclopédias mais tarde, e isso mudou muito na nossa maneira de nos relacionarmos, na nossa maneira de pensarmos, na nossa maneira de estudarmos, na nossa maneira de aprendermos. Num certo sentido, a vossa escola, a minha escola, ainda é uma escola do livro, ainda é uma escola desta mudança e desta grande revolução na história da humanidade,
foi a invenção do livro e a invenção do livro impresso, a grande revolução da tipografia. E diz o Michel Serres que a terceira grande revolução da história da humanidade é hoje. Estamos a assistir hoje à terceira grande revolução da história da humanidade, depois da escrita, há vários milhares de anos, depois do livro, há 500 anos, esta revolução do digital, com tudo o que ela tem de positivo e de negativo, com tudo o que ela tem de perturbador, com tudo o que ela tem de complicado, mas que introduz uma outra maneira de nós nos relacionarmos com o conhecimento, uma outra maneira de aprendermos, uma outra maneira de comunicarmos com os outros e, portanto, introduz uma mudança social e uma mudança cultural imensa nas nossas vidas. Ora, se olharmos para estas três revoluções de que Michel Serres nos fala, nós percebemos que em todas elas há uma coisa central, que é a língua. A língua é central enquanto língua escrita, enquanto língua impressa no livro, enquanto língua que faz hoje parte deste mundo do digital. E é esta compreensão também destas mudanças que hoje estão à volta do mundo que nos fazem olhar para a língua, e em particular para a língua portuguesa, que é o tema desta mesa redonda, de uma maneira diferente. E são esses 4 apontamentos que eu vos quero deixar sobre a língua portuguesa neste momento do digital. Neste momento em que alguns de nós poderiam dizer, é uma frase que eu tenho dito várias vezes, não é? Que já não faz sentido a oposição que durante tanto tempo tivemos na nossa cabeça entre o local e o global, entre o que era do domínio territorial e o que era do domínio mundial, e que na verdade hoje podemos dizer provocatoriamente que o local é o mundo. O nosso local é o mundo. Já não há o local e o global, há uma relação ampla com o mundo, e a língua portuguesa, e a língua em geral, e a língua portuguesa no nosso caso, tem de se inserir nessa nova compreensão do mundo e nessa capacidade de fazer parte de um mundo em que o local hoje está em todos os lugares, está de uma forma universalizada, com as nossas raízes, com as nossas culturas, mas expondo-nos a um espaço muito mais amplo. A língua, disse eu do primeiro C, como comunicação. A língua do convívio, se quiserem. A língua que nos permite viver em sociedade. A língua que nos permite conviver, isto é, viver uns com os outros. É uma língua particularmente importante, e aqui entroncamos na ideia da escola, a importância que a escola, seja a escola em Portugal, seja a escola em Cabo Verde, seja a escola no Brasil, seja a escola em muitos lugares do mundo, nos ensinem esta língua e nos deem a possibilidade de levar a língua até ao seu limite. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer uma coisa que o Virgílio Ferreira, escritor português, como alguns de vocês saberão, se celebra este ano o centenário do nascimento do Virgílio Ferreira. Numa obra póstuma do Virgílio Ferreira escreve esta frase, não é? No Pensar, na obra deles, Pensar, escreve esta frase: não se pode pensar fora das possibilidades da língua em que se pensa.